Olá, amigos. Novamente aqui estamos para mais um momento de reflexão, de estudo à luz da doutrina espírita, aqui através das redes sociais da Casa Centro Espírita Jesus de Nazaré. É sempre gratificante para todos nós podermos, nestes momentos, estudarmos juntos à luz da doutrina espírita. Fabiano, querido, mais uma vez uma alegria estar contigo aqui, compartilhando destes momentos. Seja bem-vindo. O prazer é nosso, meu amigo Eurípides. Nós agradecemos a oportunidade, a Deus primeiramente, por podermos estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E estamos hoje com as perguntas que os internautas foram nos enviando, com a primeira delas que eu vou ler e buscar, então, um entendimento a respeito. O que a doutrina espírita diz sobre beber socialmente? A doutrina espírita, com muita profundidade, ela vem nos trazer uma reflexão sobre a necessidade, sobre a importância que nós todos temos de estudar, de buscar sermos cristãos, espíritas cristãos, e por isso nos incita, nos concita, nos conclama a buscar o autoaperfeiçoamento. Obviamente que na história da humanidade, né, a bebida se fez presente desde os tempos imemoriais, quando se aprendeu a fermentar os cereais e parte das frutas, e descobriu-se então que o efeito, ao se ingerir essas bebidas, era de trazer uma certa euforia. Então, a bebida em si faz parte da história da humanidade há muitos milênios. A doutrina espírita, que foi codificada pelo insigne Allan Kardec e nos foi trazida pela espiritualidade superior no século XIX, ela então vai falar sobre a necessidade de nos tornarmos homens de bem, de buscarmos implementar a missão de espíritas, de homens inteligentes, que buscam aprimoramento não só pessoal, individual, mas também no contexto social. De fato, ao nascermos, renascermos em nossas famílias, recebemos dos nossos pais a educação. Na escola, receberemos a instrução intelectual e na convivência social, nós então vamos nos deparar com os nossos direitos e os nossos deveres. E a gente percebe que a condição de homens de bem, que devem buscar sempre o aprimoramento social nas questões éticas, morais, principalmente, nós vamos buscar no Cristo o nosso exemplo maior de conduta nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa convivência com os entes queridos, consanguíneos, na família consanguínea, em nosso lar. Porque, sem dúvida nenhuma, a família é a célula máter da sociedade. E é nela que iniciam-se todos esses processos iniciais de educação dos caracteres do homem de bem. Com isso, a gente observa que hoje nós vamos encontrar famílias em que pai e mãe, com os seus filhos, já iniciam esse processo de repassar a educação de maneira a buscarmos sermos homens integrais, homens com o objetivo de trazer a melhoria para a humanidade de uma maneira diversificada, não só nas questões de comportamento social. No caso, a pergunta versa sobre isso. O que a doutrina espírita fala sobre beber socialmente? O comportamento do homem de bem em sociedade, ele é amplo e vai, então, se ramificar para as questões ligadas ao local de trabalho, ao lazer e todas as outras condições em que nós interagimos uns com os outros. Beber socialmente, quando a gente vai, então, buscar a condição do livre-arbítrio em que cada indivíduo tem a capacidade,
como atributo do espírito imortal, de optar, de fazer as suas escolhas, ele deve, então, buscar no Cristo o exemplo que nos foi colocado, que ele nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao nos falar sobre amar o próximo como a si mesmo, a gente deve, então, se perguntar: o que é bom para mim? O que eu devo fazer e qual vai ser a minha relação com o outro? O meu direito, ele se encerra quando eu observo que o direito do outro se inicia no relacionamento uns com os outros. Então, o beber socialmente, no ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, em que é livre o arbítrio, as decisões, ela vem falar para a gente com muita propriedade que tempo chegará em que a humanidade avançará nessas questões intelecto-morais, e esses costumes sociais, pouco a pouco, vão cedendo lugar para uma humanidade muito mais avançada nos princípios que norteiam uma humanidade regenerada. Observem que beber socialmente tem um apelo muito forte na sociedade atual. Então, a gente observa que, inclusive no regramento jurídico, nós temos atenuantes, ou, melhor dizendo, leis que não são muito rígidas, no sentido de cercear esse direito em que uma pessoa bebe, qualquer quantidade, por menor que seja, já altera a coordenação motora, o senso crítico e as condições de raciocínio e habilidade na tomada de decisões. Então, uma pessoa que bebe e vai dirigir, ela está assumindo o risco de poder, numa hora suprema ali, de não ter a capacidade, a habilidade total de evitar um acidente, podendo então levar a um risco de acidente, até mesmo de trazer um acidente com vítimas fatais. Então, a doutrina espírita, ela é categórica no sentido de que nós temos a liberdade de decidir e que nós deveremos, no momento em que estivermos cada vez mais ampliando o nosso entendimento, a nossa consciência da nossa responsabilidade enquanto esses homens de bem, que esse costume de beber, ele vai ficar, com o tempo, pouco a pouco, no passado. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, com relação... Porque tem uma outra pergunta aqui, que eu vou tentar fazer um link entre as duas, que a pessoa pergunta: o que vocês dizem sobre a alimentação das carnes dos animais? É a mesma condição. Então, a alimentação da carne dos animais ainda está muito atrelada à nossa condição enquanto humanidade terrestre. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, sentimos a necessidade do prazer dessa alimentação, sentimos a necessidade, e a ciência muitas vezes nos fala da necessidade de adquirir proteínas animais, mas sabemos também que na nutrição existem hoje vários substitutos que não necessariamente para a saúde do corpo físico deveríamos, então, manter o consumo das carnes dos animais com essa justificativa. Então, a gente observa que a perspectiva de futuro é que a gente vai avançar nesse sentido de não mais ter necessidade de consumir, matar animais. E existem estudos que falam que são mortos para consumo humano aproximadamente 25 mil animais em todo o mundo por segundo. Então, é uma situação que a gente pode observar que o animal, no momento do abate, ele pressente, ele sente medo. Então, eu acredito de maneira bem assim, tranquila de afirmar que a doutrina espírita ela corrobora uma postura de homens que vão evoluir intelecto-moralmente, vão progredir no sentido de deixar para trás esses hábitos de participar de festas regadas a bebida, carne, de músicas psicodélicas, músicas, não vou citar nenhum estilo musical aqui para não poder parecer que eu estou sendo preconceituoso, mas tem um estilo de vida ligado a costumes que vão
mostrar o primitivismo no qual parte da humanidade ainda está arraigada. E é justamente nisso, nesses usos e costumes desenfreados, muito ligados às nossas questões instintivas, que nos mostram a necessidade da gente aprimorar moralmente, intelectualmente, e deixar para trás, dentro de algum tempo, esses costumes. Então, no que eu li dessas duas perguntas e que pude me lembrar de fazer as considerações, foi nesse sentido. A doutrina espírita, ela preconiza e ela nos fala que há uma certeza no universo, dentro das leis naturais de Deus, e essa certeza é a evolução. Nós vamos evoluir ao ponto de não mais precisar dessas situações. Isso mesmo, Fabiano. É muito mais nesse sentido mesmo, de nós irmos nos aprimorando ao longo da nossa caminhada evolutiva, para irmos nos despojando das coisas que não, conforme Paulo coloca, não edificam mais, né? Não faz mais sentido. Igual para nós que já temos um certo conhecimento a respeito do que a bebida alcoólica traz ao organismo, não só ao organismo físico, mas também ao nosso corpo espiritual, né? Então, para nós que já temos um pouco desse conhecimento, nós já vamos assim entendendo e buscando renovar nossas atitudes, né? Buscar outras questões que vão edificar muito mais a nós. Questão, igual você colocou muito bem, a carne ainda faz parte do nosso instinto, vamos dizer assim, de conservação, ainda sabemos da necessidade dela como alimento, mas vai chegar um tempo que isso também não vai fazer mais sentido para nós. Uma das perguntas que nos foram enviadas pelos amigos internautas a prece é uma providência de Deus a nós, né? E aí, para a gente dissertar um pouco isso, a gente vai ir lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 658 e também na pergunta 659. Na pergunta 658, Kardec faz a indagação se agrada a Deus a prece, né? A prece agrada a Deus? E a resposta dos amigos espirituais é que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Está vendo? Nós estamos falando aqui da prece, mas voltando na pergunta que o Fabiano trouxe, né? Nós falando aqui da questão do que nos convém, Deus nos avalia pelas nossas atitudes, ou seja, pela intenção de que tudo nós damos, né? Tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos também, que Kardec pergunta se para agradar a Deus basta não fazer o mal, né? E aí a resposta é que não é só não fazer o mal, é fazer o bem no limite das nossas forças, porque muitas das vezes a gente pratica o mal não fazendo o bem, entende? Então a questão toda está na gente buscar fazer o bem. Então, relacionando essa questão da prece como uma providência de Deus a nós, na questão 658, quando Kardec pergunta se a prece agrada a Deus, e a resposta é essa: a prece agrada sempre a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele o que vale é a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo do que a prece lida, né? Quando a gente pega o terço na mão, igual muitas pessoas fazem isso, e fica ali orando o terço, né? Tanto Pai Nosso, tanto Ave Maria, e está assistindo novela ao mesmo tempo, está xingando a criança que passa na frente, o cachorro que está latindo, isso, aquilo, outro. Então, por isso a questão da intenção, né? A prece dita pelo coração, e não a questão de ficar lendo como algo rotulado assim, né? E a pergunta 659, qual o caráter geral da prece? Então, Kardec vai perguntar por nós, aos amigos espirituais, que caráter geral tem essa prece. Então, por que nós devemos orar, rezar, pedir, louvar, agradecer a Deus, né? Então, a prece é um ato de adoração, é a resposta que nos dão. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há três coisas nós podemos propor-nos por meio da prece, né? Que é louvar a Deus, pedir as questões que nos
sejam acalentadas, né? E agradecer todas as benesses que nós já recebemos e tantas outras que nós nem pedimos, né? Nós somos, a maioria das vezes, somos muito ingratos em relação a isso, que nós pedimos mais do que agradecemos, né, Fabiano? E às vezes tem coisas que a gente nem pediu, mas nós estamos recebendo e a gente nem é grato por isso que recebeu, né? Então, a partir dessas questões, nós vemos a importância da prece como mecanismo de contato com Deus, relacionando-nos com Ele, a fim de que compreendamos a sua providência, né? Para que alcancemos o nosso intento de pensar em Deus, aproximando-nos dele, pôr-nos em comunicação com Ele, né? A prece é o nosso contato com Deus, é o WhatsApp, né? A nossa ligação com Deus, né? É imprescindível que a nossa oração seja realizada com o coração, ou seja, com sentimentos, de fato, nos elevarmos em sentimentos a Deus. É importante termos em mente, contudo, que se Deus nos atende às nossas preces por meio da providência, como esta é sábia, nem sempre seremos respondidos conforme os nossos pedidos. Muitas das vezes nós não seremos atendidos naquilo que nós pedimos, porque Deus sabe qual a necessidade que nós temos, né? Então, Deus sabe das nossas reais necessidades e também possibilidades. É igual na parábola do talento. A um deu 1 talento, a outro deu 3 talentos, a outro deu 5. Talvez aquele que deu 1, desse os 5, ele ia desperdiçar outros 5. Então, é nesse sentido. Às vezes a gente pede coisas a mais que a gente ainda não está na capacidade de fazer. Conforme Emmanuel, numa passagem do livro Palavra de Vida Eterna, ele vai colocar que as águas do rio, ele relacionando isso à nossa vida, nós conseguiremos levar conosco só aquilo que a gente tem a real capacidade. Senão nós vamos nos entulhando de situações e quando a gente se vê, a gente está sufocado, não consegue resolver nada. Então, desta forma, responde-nos sempre com o melhor para nós, que na grande maioria das vezes, devido à nossa ignorância da realidade, difere daquilo que solicitamos, né? Às vezes a gente quer uma coisa, quer pedir uma situação assim, mas vem outra que será bem melhor para nós, mas a gente, pela nossa ignorância, a gente ainda não aceita, a gente refuta, a gente questiona Deus por que veio daquele jeito, né, Fabiano? É o momento hoje que nós estamos passando com a situação do planeta todo, né? O que isso vai nos ensinar? O que nós vamos aprender com isso? Então, para nós entendermos um pouco mais, finalizando essa pergunta, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 7 e 8, Kardec, a espiritualidade nos diz assim: dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Por exemplo, né, Fabiano? O filho pede ao pai uma coisa que o pai sabe que o filho não tem capacidade de obter aquilo ainda. Então, vai negá-lo isso, ou seja, vai mostrar para ele que não é o momento para isso. Então, é assim Deus agindo com essa providência nossa, trazendo para nós aquilo que realmente necessitamos. A busca, primeiramente, que nós temos que colocar em mente, é de nos autoconhecer e avaliar o que realmente nós precisamos para amadurecer, para caminhar, para melhorar, para trabalhar as virtudes em nós, né? Os talentos que nós trazemos latentes em nós, conforme Kardec coloca, colocando em prática as virtudes para vencer as más tendências que ainda trazemos. Mais uma pergunta dos internautas. As pessoas que vivem em lugar muito afastado, é negado o aprendizado da doutrina ou a doutrina tem seu meio? É interessante essa pergunta. Assim, hoje em dia, com os recursos tecnológicos, a humanidade, de uma maneira geral, não fazendo aí nenhum tipo de distinção, até mesmo de classes sociais, obviamente que as pessoas mais humildes têm mais dificuldade a acesso a essas tecnologias, mas pouco a pouco elas estão
popularizando, estão se massificando, porque os governos encontram a necessidade de, para que cada um dessas nações possam cumprir o objetivo de educar os seus cidadãos, eles têm que investir na ampliação de bibliotecas, ampliação de acesso à internet, a essa rede mundial de computadores, em que se encontra muito conhecimento. Então, hoje, a gente observa que o Brasil ainda está atrasado. O Brasil especificamente, mas muitos outros países estão mais atrasados que a gente, outros estão no mesmo nível e alguns estão mais avançados. Mas, por exemplo, no Brasil, nós temos, em nossas escolas públicas, somente 50% delas têm biblioteca. E nessas escolas públicas, uma parcela muito menor tem acesso à internet. Então, qual que é a obrigação, né, dos nossos governantes e nossa, enquanto cidadão? Exigirmos que cada vez mais se invista em condições para que o conhecimento possa ser disseminado. E a humanidade hoje, ela tem acesso a conhecimento. A doutrina espírita, que está completando, no dia 18 de abril, 164 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, então ali é um marco em que a gente estabelece o início da codificação da doutrina espírita, não do espiritismo. O espiritismo é de todos os tempos. Desde que existe o homem sobre a Terra, nós, então, podemos configurar como já existindo o espiritismo. Agora, a doutrina espírita surgiu em 18 de abril de 1857. Nesse momento em que se codificou e se lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, a dificuldade de acesso a essa doutrina, ela obviamente existia por questões ligadas até mesmo à época. O contexto em que se vivia de ainda muito preconceito religioso, principalmente quando se vinha trazer uma certa revolução do pensamento vigente, em que se colocava a Igreja Católica e algumas outras religiões proeminentes no mundo de então como hegemônicas. Quando surge a doutrina espírita, então, em 1857, obviamente, revolucionando o pensamento acerca das questões espirituais, da filosofia espiritualista, houve toda uma dificuldade ali de editar, né, de poder, na logística, distribuir, e um movimento muito forte de tentar conter, vamos dizer assim, a disseminação daqueles conceitos. Nesse período, era muito difícil. A gente sabe do Auto de Fé de Barcelona, em que foram queimados aproximadamente 300 livros que foram enviados por Kardec e a equipe que o acompanhava, foram enviados para a Espanha. Essa remessa, então, foi interceptada e foi, então, queimada em praça pública. O objetivo era, naquele ato, tentar, então, bloquear a disseminação daqueles conceitos, mas acabou apresentando um efeito contrário, em que disseminou mais ainda o pensamento das pessoas de curiosidade com relação, mas que livros são esses que estão sendo queimados? Então, neste contexto de 164 anos atrás, era muito mais difícil. Agora, hoje, que a pessoa está perguntando aqui, as pessoas que vivem em lugar muito afastado, é negado o aprendizado da doutrina, ou a doutrina tem seu meio? Porque o aprendizado da doutrina espírita, ele pode ser feito como nós estamos fazendo nesse momento, que é compartilhar conhecimento. Eurípides, eu, seu Mário, uma equipe que está aqui disponível por produzir e depois fazer um trabalho de edição, pós-produção e divulgação disso na internet, a gente tem todo um esforço para que nós possamos conjuntamente aprender a doutrina. Mas a doutrina espírita, ela pode ser e deve ser também assimilada, deve-se buscar estudar a doutrina no silêncio do nosso lar. Ao nos recolhermos ao nosso lar, termos acesso pela internet ou pelos livros impressos a esse compêndio de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz,
Hoje você pode acessar a internet do celular, do notebook, do seu computador, desktop, de qualquer um desses dispositivos e digitar boa parte quase todos os livros da codificação, mais os autores contemporâneos, estão hoje disponíveis no formato PDF. Então, se você digitar lá o Livro dos Espíritos, a FEB, por exemplo, disponibiliza no servidor que ela tem, né? Inclusive ela tem também editora de livros, ela é editora de livros, ela disponibiliza todo esse material. Então, devemos buscar estudar a doutrina, mas também o estudo em grupo é importante. E o acesso hoje está muito facilitado. Nós não temos mais a barreira física como era no passado. Então, basta a vontade ativa, o interesse em buscar explicação para aquelas perguntas filosóficas que todos nós já nos fizemos algum dia. Qual o sentido da vida? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos depois? Há o depois ou não? Na concepção materialista, que está cada vez mais ficando também para trás, nós somos criados no momento da fecundação, né? A alma é criada nesse momento, então, com o nascimento, ela vai ter uma existência, a unicidade de uma existência para poder viver, e depois vai deixar de existir. E esse pensamento, felizmente, graças a todo o esforço e planejamento de Jesus como organizador, governador espiritual do planeta Terra, essas concepções materialistas estão pouco a pouco ficando para o passado. Ainda é vigente muito consumismo, materialismo, busca desenfreada pela felicidade na posse das coisas efêmeras, ainda é muito vigente, mas pouco a pouco está havendo uma transição nessas concepções. E a doutrina espírita traz essas respostas sobre o sentido da vida, sobre onde estávamos antes do berço, para onde vamos depois do túmulo. Então, a doutrina, ela traz esse alento, essa fé raciocinada que nos ensina que somos espíritos imortais, que somos responsáveis por nós mesmos, pela nossa felicidade, que é uma construção diária. Então, o acesso a todo esse conhecimento espiritualista, ele está muito fácil hoje em dia. Basta o querer, a vontade de buscar respostas, que realmente hoje está tudo muito mais facilitado. Independentemente do lugar, igual a sua pergunta aqui, e a doutrina tem seu meio? Tem. Toda a ciência humana hoje está disponível nos buscadores eletrônicos da internet. Então, hoje é mais uma questão de condição de assimilar tamanha quantidade de conhecimento e também, principalmente, de buscar a prática, porque não adianta só conhecer. A sabedoria não vem só com o entendimento das coisas, do conhecimento. A sabedoria ela vem depois, né, com a prática de todos esses ensinamentos que o Cristo nos traz, que foi, então, de uma maneira bem efetiva, revivecida pela doutrina espírita, nos conclamando a seguir o Evangelho, seguir os ensinamentos do Cristo. Não é isso, Eurípides? Muito bem, Fabiano. Tem alguns pontos, né, Fabiano, que a gente tem que avaliar também, porque quando fala da doutrina em só, se a gente for analisar os meios de... Vamos usar a questão assim, a forma como o Evangelho chega às pessoas, né? A doutrina como um Evangelho. Porque se tem um local mais afastado da cidade, igual as comunidades rurais envoltas aqui da nossa cidade, por exemplo, os bairros mais afastados, onde, de fato, essa condição toda que o Fabiano colocou vai ser impossível, porque as empresas de telecomunicações ainda não conseguiram chegar até lá, né? Ou seja, a internet para essas pessoas ainda está numa situação complicada, né? Tem bairros mais distantes aqui do nosso foco aqui da nossa cidade que não chegou ainda. De fato, é complicado. Mas existe a internet também no celular. Tem muitas pessoas que já têm, mas tem aquelas pessoas, de fato, que não têm condições para isso hoje, né? Ainda tem, se a gente for analisar isso. Mas há outros meios também, né?
O evangelho, ele será para aquela classe de pessoas, para aquelas pessoas, de alguma forma vai chegar, né? De alguma maneira vai chegar. O Fabiano colocou muito bem a questão das bibliotecas e tudo. Às vezes um vizinho que está ali fazendo oração no lar, ele causa o que a gente pode colocar assim, a emanação de energia para aquela comunidade inteira. Então, a forma como a espiritualidade vai atingir, vai usar para que chegue a essas pessoas, também vai acontecer. As intuições, através de um pensamento bom, né, Fabiano? Então, são N situações, mas, de fato, a doutrina espírita é algo a ser estudado, não só ler aqui, ouvir as palestras, assistir as palestras, mas é estudar constantemente, né, conforme o próprio Evangelho nos traz. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Nós não podemos mais negar o conhecimento que nos foi dado ao longo dessas existências todas que nós aqui passamos. Bom, outra pergunta que nos foi encaminhada pelos amigos internautas é uma dúvida de um companheiro que diz assim que a esposa desencarnou há 1 ano. Como está o espírito dela após todo este tempo, né? Há 1 ano que a pessoa desencarnou, né? E como ele quer saber como que o espírito dela se encontra depois de todo esse tempo do desencarne. Bom, primeiro, para a gente responder essa pergunta, nós temos que buscar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar da perturbação espiritual após a morte. E nós temos aqui relacionada a pergunta 163, a pergunta 164 e também a pergunta 165, onde Kardec vai falar sobre essa perturbação que a pessoa passa logo depois do desencarne, né? Que muitas das vezes a pessoa desencarnou, aí depende da situação, pode ter sido num acidente automobilístico, pode ser de fato uma causa natural, mas a pessoa ainda não teve todo esse, nós estávamos falando aqui da doutrina espírita, do conhecimento espírita, talvez ela não tenha adquirido esse conhecimento da vida após a morte do corpo físico, que talvez para ela ainda vai se sentir como viva ainda, né, Fabiano? Então, Kardec vai falar um pouco dessa perturbação espiritual para todos nós, quando nós nos desencarnarmos. E aí, a doutrina espírita vai enfatizar para todos nós o conhecimento a se buscar agora, para que quando isso acontecer a todos nós, nós estejamos numa condição de entendimento melhor, para saber de fato que nós desencarnamos do corpo físico, vamos ter ainda as sensações do corpo devido ao nosso perispírito, pelas questões ainda que ainda trazemos, ainda ligados muitas questões da matéria, né, que nós ainda somos muito apegados às coisas materiais. E aí trabalhar tudo isso, conforme Jesus coloca, viva no mundo sem ser do mundo, para a gente ir já suavizando a nossa bagagem espiritual, que quando chegar o momento do desencarne, nós estaremos em consciência de espírito, não de corpo físico, né? Então, na pergunta 163, Kardec pergunta se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo, né? Se nós teremos consciência que, de fato, nós morremos o corpo físico e estamos ali como espíritos eternos. E a resposta é: imediatamente não é bem o termo. Então, ninguém em sua consciência imediatamente, como se diz, desencarnou, já sabe que faleceu, né, de imediatamente. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ou seja, o que vem a ser essa perturbação? Aí na pergunta 164 ele pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ou seja, todos nós teremos essa mesma perturbação, e que tempo levaria isso, né? A resposta é: não, depende da elevação de cada um. Ou seja, depende de fato da forma como que cada um viveu a vida aqui, né? Preso ainda às questões materiais, mais despojado das questões materiais, já buscou mais as questões relacionadas ao lado espiritual. Então, a resposta para nós é: aquele que já purificado se reconhece quase que imediatamente. Então, aquela pessoa que já conseguiu vencer os melindres da matéria, ou seja, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, estava tranquilamente
ele vai estar mais purificado, se reconhece mais imediatamente livre desse corpo físico, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida no corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, ou seja, ainda se encontra achando vivo, porque ainda se encontra ligado às questões da matéria, ainda, ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, ainda se encontra ligado à matéria. Nós vamos falar um pouco também aqui a questão do suicídio, que a pessoa que, quando suicídio, comete esse ato suicida, não era o momento dele, de fato, conseguir se libertar da matéria. Então, ele continua preso ao corpo físico, o perispírito, o laço fluídico ligado ao corpo físico. Então, o espírito, de fato, vai ter essas sensações ainda da matéria, do corpo físico, vai passar por uma perturbação muito maior ainda de quem já estava numa condição de morte mais natural. E aí, na questão 65, vai nos dizer que o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. É o que nós falamos aqui antes, conforme o Fabiano trouxe a explicação sobre o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Então, todos os que buscarem, conforme Jesus colocou, viva no mundo sem ser do mundo, buscar o conhecimento, a compreensão, essa sabedoria e ir paulatinamente vivenciando, levando uma vida mais voltada para as questões espirituais do que para as questões materiais, de fato estará numa condição melhor. Então, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, ou seja, saber que iremos morrer um dia, mas é o corpo físico e que iremos continuar vivos espiritualmente, são os que em quem menos longa ela é porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram, ou seja, estarão mais despertos para esse entendimento. Então, quando fala se a pessoa desencarnou um ano, como está o espírito dela agora, depende de fato de como ela estava aqui, porque ninguém vira anjo da noite para o dia ou porque a morte chegou, né? A pessoa permanece como estava. Então, buscar vivenciar, conforme Jesus coloca, buscar primeiramente o reino dos céus, para a gente entender todo esse processo, nesse caminho de melhoria contínua de todos nós, para irmos nos aperfeiçoando e quando chegar esse momento, nós estejamos tranquilos, mais preparados para absorver toda essa questão, para menos perturbação nós trouxermos para a nossa caminhada. E a outra pergunta que se relaciona a essa é se o espírito, ao adentrar no mundo dos espíritos, continua o mesmo, como é possível descobrir a verdade sobre si mesmo. É o que nós falamos aqui agora. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo aquilo que levou a sua vida. Se a pessoa já trazia uma vida só pautada em maldades, ela vai chegar do lado de lá, ela vai estar com a consciência pesada. Não é isso, Fabiano? Agora, se ela levou uma vida mais tranquila, fazendo o bem, né, no limite das suas forças, conforme a pergunta 642, de fato, ela estará com a consciência tranquila. Então, será de acordo com as obras de cada um. Ok. A gente tem tempo para mais uma pergunta dos internautas. O que a Bíblia diz sobre o Espiritismo? Bom, a doutrina espírita, ela é progressista. Sempre nos anais da codificação, informações do nosso próprio codificador, Allan Kardec,
e de todos os cientistas e estudiosos que já percorreram todos os conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores nessa codificação, sempre foi colocado a necessidade de haver uma aliança, uma harmonia entre ciência e religião. Então, no seu caráter tríplice, a doutrina espírita, ela tem no fundamento a ciência, e ela se atualiza constantemente. Tanto que Allan Kardec sempre nos diz que a doutrina espírita ela deve corrigir o seu rumo, se houver necessidade, e se a ciência trouxer esclarecimentos complementares sobre a nossa realidade espiritual e todo o contexto, todo o universo que nos cerca. Então, uma doutrina progressista é o que nós precisamos. Nós não podemos ter mais concepções religiosas, dogmáticas, que cerceiam o avanço da humanidade em todos os seus aspectos necessários. Então, quando a gente vai estudar a nossa história, nós, na atual existência, muitos estamos professando essa doutrina maravilhosa, estudando e encontrando respostas íntimas, mas em existências anteriores, somos espíritos imortais, já tivemos inumeráveis existências anteriores, nós já passamos por várias situações de contexto social, de termos vivido em países diferentes, de termos professado e assumido também, acalentado conhecimentos religiosos de outras agremiações. Fato é que, quando surge na humanidade a escrita cuneiforme, há milênios de anos atrás, anteriormente o conhecimento era repassado uns para os outros, de geração a geração, era o conhecimento empírico passado, o ensinamento era verbalizado. Com a chegada da escrita, nós tivemos a oportunidade, então, de colocar essas concepções, pensamentos, de forma mais objetiva, que pudesse, então, ser repassada para todas as pessoas daquelas comunidades. Então, esse conhecimento foi se ampliando. A própria Bíblia, ela é o resultado desses conhecimentos empíricos, é o resultado também, no Antigo Testamento, de alguns acontecimentos míticos, né, alguns mitos que tiveram no seu cerne acontecimentos reais, mas que também foram sofrendo, ao longo dos milhares de anos, interpretações. Os próprios monges copistas, que foram, então, muitos anos depois, pegar aqueles ensinamentos dos apóstolos. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele não fundou nenhuma religião, não instituiu nenhuma religião. O conhecimento era todo verbal e, acima de tudo, exemplificado. Tudo o que ele falava, ele fazia e nos ensinava. Então, esse conhecimento, pelos monges copistas e pelos concílios que foram acontecendo também na própria Igreja Católica, foi havendo, então, algumas adaptações ao sabor dos interesses da época, porque, de certa forma, nesse passado da humanidade, nós tínhamos o Estado assumindo um papel autoritário, principalmente através das monarquias, dos reis, e tínhamos também a religião. Então, vamos dizer que era um regime em que a própria população ela era submetida a essas condições de assumir concepções religiosas que eram nos trazidas e, para não mudar o status quo, né, daquela elite que dominava, alguns conhecimentos daqueles evangelhos do Cristo foram sendo deturpados, foram, de certa forma, a própria questão da reencarnação foi retirada destes 50 e poucos livros que compõem a Bíblia. Então, a doutrina espírita enxerga a importância de toda a ciência, de todo o compêndio, de todo o conhecimento da humanidade, como primordial. Não é possível chegarmos aos dias de hoje sem se desconsiderarmos toda a importância religiosa, científica, que trouxe a humanidade onde ela se encontra atualmente. Então, a doutrina espírita, ela aceita,
ela reconhece o valor, ela sabe que foi fundamental na história de evolução da humanidade, a Bíblia. Mas nós também temos essa postura progressista. Nós sabemos que a gente deve retirar da Bíblia, não nos ater somente aos Atos dos Apóstolos, ao Antigo Testamento, aos ditos milagres, que nós sabemos, milagres do Cristo, que, de fato, o milagre pode transparecer uma ideia em que uma lei natural, ela vamos dizer assim, o Cristo, ele não derrogou nenhuma das leis naturais. Todas aquelas curas, todos os processos que ele empreendeu, foi para nos ensinar que a vida é muito mais do que só aquilo que a gente entendia 2000 anos atrás. Então, a gente, na doutrina espírita, não se atém a essas questões, não se restringe a essas questões dos atos, das coisas, dos relatos, mas nós vamos buscar principalmente os ensinos morais do Cristo. O suprassumo da Bíblia, do Evangelho, está nas questões que o Cristo nos ensinou com relação ao comportamento do homem de bem, de como devemos proceder como bons cristãos, o que devemos fazer em nossas vidas para contribuir e trabalhar na seara dele. Então, quando a gente vai, enquanto doutrina espírita, analisar a Bíblia, nós somos, sim, todos somos muito agradecidos por todos esses conhecimentos que foram sendo trazidos até hoje, mas que é necessário que a gente possa promover, acompanhando os avanços científicos, religiosos, filosóficos, promover as mudanças necessárias de paradigmas, porque a gente não pode ficar numa postura dogmática. A própria doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, a doutrina pode encarar, né? Isso está lá no frontispício do Livro dos Espíritos, ela encara todas as questões científicas, a razão, as mudanças de costume, de forma raciocinada. Então, nós vamos sempre nos adaptar, nos aprimorar, e não podemos ficar com... na doutrina também a gente não vai encontrar ritualísticas, dogmatismos, como as religiões do passado. A gente precisa avançar nessas concepções. Então, a doutrina espírita enxerga a Bíblia como sendo muito importante, mas que, da agora para frente, a gente deve construir o nosso futuro avançando nas questões intelecto-morais. Conforme o mesmo Cristo disse, não vim destruir a lei, mas aprofundá-la, né? Esse é o papel da doutrina. Bom, amigos, nesse momento, perguntas e respostas chegam ao final. Nós agradecemos a todos pelo carinho de sempre. Continue conosco aqui pelas redes sociais, sempre estudando os temas que a doutrina espírita nos traz. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Fabiano. Obrigado, Eurípides. Obrigado a todos. Obrigado a Deus por tudo.